Muito bem, o programa com você hoje, e eu tenho um prazer enorme em anunciar esse meu convidado, porque há tempo eu queria fazer uma entrevista, uma matéria com ele, não dava, não pegava, hoje nós conseguimos a agenda, né? É difícil pegar o homem. Hoje nós fizemos mil e uma para trazê-lo, está aqui no nosso estúdio, o nosso radialista de Piracicaba, Lair Braga, e acima de tudo, a quem eu já agradeço, um amigo especial de ter atendido o meu pedido, viu, Lair? Muito obrigado por estar no programa com você. Obrigado a você, Marcelo, a Marli, a vocês aí da web. Na realidade, essa história de agenda não é bem assim. A gente trabalha bastante, né? E pouco tempo tem para fazer outras coisas. A gente trabalha praticamente 15 horas por dia e isso não é nenhuma reclamação, muito pelo contrário, é orgulho e agradecimento a Deus por isso. Mas estamos aí para ver o que você vai fazer conosco aqui hoje. Hoje a gente vai perguntar bastante coisas para você, Lair. Evidentemente que um programa seria pouco, e é pouco, diante de tanta experiência, de tanta bagagem que você tem, mas eu gostaria de começar essa nossa conversa te revelando algo. Todos nós temos assim alguém em quem se espelha quando começa a profissão, e você não sabe, estou contando isso aqui agora para você, mas eu, quando comecei no rádio, eu comecei inspirando em você. Lembra um módulo que tinha informativo na difusora? Sei, de uma hora você lia. Isso. Eu falei, rapaz, eu ainda quero ler uma notícia com essa categoria, nesse porte, firme como esse rapaz faz. Aí comecei ali, e você, Lair, foi quem me deu a inspiração para que entrasse ao rádio e fizesse aí também, alguns anos que eu estou aí, mas você foi o precursor meu, assim, você foi o meu inspirador. Muito obrigado, eu espero que eu tenha te trazido bons fluidos, tenha te passado bons exemplos, né? Mas eu me lembro, 14 horas aí em Piracicaba, Central Difusora de Jornalismo informa, e aí a gente fazia as notícias, aquilo ali a gente não só fazia, como também redigia, né? E eu sempre tive uma veia jornalística, sempre gostei muito do jornalismo. Eu me lembro bem quando o Lair, eu era operador, e quando chegava a hora do módulo informativo, boletim informativo, o Lair entrava, a gente ficava meio que tremendo, operador novo, uma baita de uma responsabilidade, um profissional dessa altura. Eu falava, meu Deus. Mas aí a gente veio pegando amizade, a coisa foi fluindo, não é? E hoje está aí o Lair, eu também sou no rádio. Lair, quantos anos na difusora? 32 anos, rapaz. Eu paro assim e falo, nossa, parece que eu cheguei ontem aqui, mas são 32 anos, mais da metade da minha vida dentro da Rádio Difusora. Dentro da difusora. Lair, em quem você se inspirou lá atrás para ser um radialista, para querer ser um locutor de rádio? Não, para ser bem honesto com você, eu fico grato por você ter se inspirado em mim. Eu nunca me inspirei em ninguém. Eu costumo dizer que eu não pedi para ser radialista. Acho que não sei quem me fez radialista, mas não pedi para ser. Mas eu ouvia nessa época muito a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Na época não tinha muita FM, em 1974, por aí, existia muito rádio AM, né? FM era um veículo bem... estava começando a surgir naquela época. Mas eu ouvia muito a Rádio Bandeirantes, então logo de manhã tinha o seu Nenê Fonseca. O seu Nenê Fonseca era pai do Juninho, que jogou no Corinthians, jogou na Ponte Preta, jogou aqui no 15 de Piracicaba também, jogou no Vasco da Gama, e ele gostava muito de futebol. Então ele começava a ouvir logo de manhã Fiore Giliotti, Cantinho de Saudade. Depois vinha o Vicente Leporácio, Trabuco. Depois vinha o Marcos Baby Durães com as mais da Bandeirantes. E meio-dia entrava o Hélio Ribeiro, que foi um monstro no rádio, né? Esse pode dizer assim, foi o maior ícone que você possa imaginar, poliglota, falava 6 idiomas, psicólogo, escritor, pintor. Esse foi realmente um grande ícone no rádio, né? Gostava também de ouvir o Walker Blas. O Walker Blas até hoje trabalha aí, faz grandes dublagens. Hoje os maiores comerciais aqui do Brasil é o Walker Blas quem grava. Ferreira Martins, que também era outro grande apresentador da Bandeirantes. Então eu tinha um sonho de querer um dia trabalhar na Bandeirantes, mas assim, alguém que me inspirasse, não. Talvez
todos eles, que aquele universo enorme que era um dia trabalhar na Bandeirantes, esse foi realmente meu grande sonho, né? Mas não era locutor ainda. E eu volto a falar, eu não pedi para ser locutor, não pedi para ser radialista. Eu trabalhava na Casa Brasil e tinha o Bibi, que era gerente da Rádio Difusora de Olímpia. E o moço dava uma canseira danada para aparecer na loja. E o gerente, o proprietário da loja, o Fonfon, lá ele vai lá cobrar o Bibi, vai lá com o Bibi. Então eu ficava aí, um dia ele brincando comigo, falava, vou fazer uma coisa que você nunca mais vai vir aqui mexer as paciências. Começa a vir aqui de sábado, domingo, da hora certa. Eu não queria, não me via não me via naquilo ali, em rádio. E ele, não, venha cá. Eu acabei indo, acabei gostando e virou pinga, né? Ah, sei. Virou pinga, né? Porque aí você acostuma, e aí você quer ir. Eu fiquei aí um ano dentro da Rádio Difusora, acho que não fiquei um ano. E fiz tudo que eu tinha que fazer dentro da Rádio Difusora de Olímpia, não tinha mais o que eu fazer lá dentro. A asa começou a crescer e eu tive que sair para São Paulo. Cheguei em São Paulo com 19 anos de idade. E aí foi tremendo, bicho. Foi muito complicado, né? São Paulo. Foi muito complicado. Porque aí eu já estava contaminado pelo vírus do rádio, né? Graças a Deus, o vírus do rádio. E aí, nem gripe. Aí, o que acontece? Aí eu queria entrar na Rádio Bandeirantes. E eu acabei não entrando na Rádio Bandeirantes porque eu não quis. Porque quando eu queria a Bandeirantes tinha um estágio. E você não pergunta, eu vou falando, tá? Vou contando a história. A sua história. Então, olha só. Aí eu cheguei, eu tenho até uma passagem muito engraçada que eu cheguei em São Paulo, assim, me lembro, menino. Hoje, se você pega um jovem de 16, 17 anos, fala, vai para o Rio de Janeiro, vai para Nova York, você põe ele no avião e ele vai embora. Mas em 1974, você pega um menino de 19 anos, um jacuzão lá do interior de Olímpia, né, lá dos Termos Laranjais, Benitão, essa daí depois eu quero de volta. O Benito Benatti é o diretor superintendente do Termos Laranjais lá de Olímpia, entendeu? Depois eu tiro essa cópia aqui, eu vou querer uma coisa aí. Brincadeira nossa, mas é um italianíssimo o Benito Benatti lá de Olímpia, né? Então, quando eu saí de Olímpia, 19 anos, cheguei em São Paulo, naquela cidade que eu nunca tinha visto, eu tremia. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Nossa. E eu tinha 3 tios, né? E na vida é sempre assim, né? Você pega o mais aculturado, você pega o mais inteligente, você pega o mais rico e você pega o mais pobre, o mais analfabeto. E quando você pensa que um dos dois vão te segurar, é aquele que você menos espera, aquele que te dá a mão e fala, não, você vai ficar aqui. E você entrou na chuva para cima lá, porque eu me amedrontei com São Paulo. Eu queria voltar, e esse meu tio, ele me segurou, falou, não, você vai ficar aqui comigo aqui. E aí fui morar lá no Jardim Elisa Maria. No Jardim Elisa Maria tinha um menininho, caneludinho, mais ou menos do seu tipo assim, mas bem canelinha fina, ficava empinando pipa, que era o Viola, era vizinho meu, o Viola. E fui morar lá naquele lugar íngreme, difícil, mas eu queria fazer rádio. Aí não consegui, era muito difícil, naquela época os sindicatos existiam. Então, porque lamentavelmente hoje não tem hoje em rádio pagou, você falou, entendeu? Essa é a grande verdade. Muito, né? Então veja só, mas os sindicatos na época eram muito atuantes, né? Se você não tivesse 4 anos de registro em carteira, você não atuava em São Paulo. E o português aí também? Exigem também, né? Tem que ter. Porque quando você fala com pessoas, o rádio é prestação de serviço, a informação é cultura. Então você não pode ficar falando nós vamos, nós comemos, nós não sei o que, e chifre não sei o que lá, pede não sei o que lá, entendeu? Tem gente que gosta, mas eu acho terrível isso. Então, e pelo que você está falando, eu disse isso em português, porque antigamente exigia-se... Além do português, nós tínhamos o problema de sotaque. Tá? Porque você sai do interior para você se adaptar em São Paulo... É muito difícil, eles pegavam muito pelo sotaque, o sotaque interiorano ainda, entendeu? Então, diante dessa impossibilidade, eu fui trabalhar na Varig, eu trabalhei na Varig porque eu precisava de trabalho e não podia entrar em rádio, não era sindicalizado, não tinha 4 anos de carteira. Fui trabalhar na Varig, consegui uma façanha inédita da Varig, porque na Varig tinha um ditado que era o seguinte, quem está fora quer entrar e quem está fora, quem está dentro quer sair. Então tinha a Varig, Transbrasil, a Cruzeiro,
a VASP, que ficava naquela disputa de mão de obra. Eu consegui ser dispensado da Varig. Consegui ser dispensado da seguinte forma: eu, por ter uma convivência lá com os uruguaios na época tinham o movimento montoneiro, os tupamaros, os uruguaios tinham aquele movimento de guerrilha tupamaro, e os argentinos os montoneiros, né? E tinha até peruano que tinha aquele movimento do Sendeiro Luminoso. Essas pessoas da área do Prata vinham para São Paulo e muitos trabalhavam na Varig. Então o que aconteceu? Eu acabei convivendo com essas pessoas e fui tendo um lastro meio quase que geopolítico dessa história toda aí. Então eu acabei me tornando um funcionário, não relapso dentro da Varig, mas um funcionário meio positivo, que não aceitava fazer isso, não achava justo fazer aquilo. E de repente eu fui jogado para um setor assim, onde vinha, por exemplo, eu voava, a Marli saía daqui de Piracicaba e até Nova York, por exemplo. E de repente ela não voava Varig, ela voava pela United, por aí, né? Ou se não pela American Airlines. Aí essa passagem foi vendida, por exemplo, em Campinas. E de repente quem vendeu essa passagem para Campinas não recebeu a comissão da Varig nem da American Airlines ou qualquer outra empresa que pareça. Então essa agência reclamava. E na época existiam aqueles computadores enormes, com aquelas fitas enormes que era com cartão, tudo de computador. Então você tinha que achar onde que estava esse erro aí para ressarcir a agência. E eu fui jogado para esse setor aí. E acabei assim, ao invés de eu conseguir ser dispensado, porque eu falei, se eu for começar a não dar de frente com eles vão me dispensar. Sim. E muito pelo contrário, fui jogado para esse setor, comecei a gostar da coisa, quase virei auditor júnior dentro da Varig. Aí ficou difícil para mim sair, porque eu me tornei um ótimo funcionário. Aí eu me lembro que tinha um diretor que era um alemão, Dr. Weiner, me parece, o Dr. Weiner. Eu cheguei nele e falei, olha, eu não posso ficar aqui, eu quero fazer rádio. Eu ouço rádio aqui, fico doente aqui dentro. E ele falou lá, eu vou acreditar em você. E me demitiu. Eu peguei férias, eu peguei 13º, eu peguei o aviso prévio e fiquei trancado num apartamento da rua Santo Amaro, para cima da rua Maria Paula, durante uns 2 meses, com uma caneta na boca, né, ouvindo as emissoras de rádio, e treinando, gravando, ouvia Ferreira Martins, ouvia o Hélio Ribeiro, ouvia esses grandes comunicadores, ouvia o pessoal da Eldorado também, o pessoal da Difusora de São Paulo, e ficava ouvindo. Fiquei 2 meses trancado. Um dia eu vi um anúncio assim, precisa-se de locutores, tratar na cabine de controle da rodoviária. Falei, nossa, é brincadeira isso aqui, Mas eu queria lembrar uma frase, eu não me lembro agora quem foi que disse isso. Não, foi aquele ator, nós estivemos juntos aqui, eu não me lembro o nome dele agora, o nome real dele, mas aquele ator que na novela Minha Vida, ele fazia o papel do namorado daquela menina que era autista. Né? Sim, o pessoal que está assistindo em casa sabe quem é. E que é cantor sertanejo agora, ele é cantor sertanejo. Então nós estávamos aí num restaurante da cidade, ele estava contando o seguinte, que a necessidade fez dele um ator. Porque ele falou lá, eu me senti o pessoal fala que tem o fundo do poço, não tem? Tem um buraco abaixo do fundo do poço aí, né? É verdade, tem. Então, para quem eu estava numa situação assim, entendeu? Não mal financeiramente, que eu estava com dinheiro, cavalo, que eu havia conseguido, mas profissionalmente, a nível de perspectiva de vida, do que eu queria, eu não tinha mais por onde eu ir. Entendi. Eu me lembro que um dia eu cheguei na Avenida Duque de Caxias, estava lá, Rádio MG. Eu entrei lá, falei, viu, vocês estão precisando de locutor aqui? Aí um olhava para o outro, dava risada. Falei, puxa vida, qual o motivo da risada? Falou, aqui é com certa rádio, ó. É Rádio MG, que é a marca do... Onde foi parar o Laí? Entendeu? E lá era Rádio MG é uma marca de rádio, como é hoje, Vadim, sei lá, outras marcas aí, entendeu? Gradiente. E eu entrei lá pensando que era rádio, uma emissora de rádio. Isso é muito importante que eu vou falar para você, telespectador, o que a necessidade
obriga você a acreditar em coisas que às vezes não existem, mas você pensa que existe. Então, quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu desci mais um pouquinho, tinha mais uma molinha, eu bati nessa mola e subi, e fui para a rodoviária. Não é possível. Mas cheguei lá, realmente existia, era para anunciar embarque. Então era mais ou menos assim, casas pernambucanas informam as próximas partidas, vinha via. Aí entravam os locutores lá, um deles era eu, única com destino ao Rio de Janeiro, 22 horas, plataforma 15, Impala com destino a Belo Horizonte, 20 horas e 15 minutos, plataforma 19, Pássaro Marrom com destino... E por aí, e Piracicaba era assim, eu me lembro, ó. Viação Piracicabana com destino Americana, Santa Bárbara, Tupi, Caiubi, Piracicaba. É verdade. Plataforma 8. E ali eu comecei ali veio o mais importante, comecei a realmente adquirir o sotaque paulistano mesmo. Comecei porque a convivência com as outras pessoas te leva a você fazer a mesma coisa. Ou boa ou ruim, você escolhe. Então, eu fiquei me adaptando, fiquei lá com eles, fui me conversando com todo mundo. E um dia um amigo falou lá, na Clube de Santo André tem uma vaga lá, tá precisando de um cara igual você. E eu me lembro que eu peguei, fui lá para Santo André, fui para lá, cheguei lá, realmente tinha uma vaga, mas era para você estar lá 6h30. Aí você tinha que fazer a rádio escuta, você tinha que fazer um informativo de 5 minutos, que aí você tinha que fazer rádio escuta, né? Rádio escuta, que era você ouvir os noticiários das outras emissoras, ia anotando com caneta, abreviando, aí você fazia a sua redação, e 6h para 7 da manhã eu jogava no ar esse informativo aí. Entendi. Eu ia lá só para fazer esse jornal, só esse jornal aí. Mas eu acordava 5 horas da manhã, eu saía do rodoviário 1 hora da manhã, atravessava o Vale do Anhangabaú ali, subia a Praça das Bandeiras, chegava ali no Bexiga ali, chegava 1h30, 5 horas eu pegava o metrô, descia na Praça da Luz. Na Praça da Luz, o pessoal fala hoje que é difícil o transporte, mentira, o transporte hoje é coisa boa. Naquela época o negócio era ruim. Ah, é? Naquela época sim, naquela época os vagões de trens eram todos quebrados, você passava frio porque as janelas eram todas estouradas, entendeu? Era uma superlotação danada, entendeu? Hoje, devido a cada vez mais hoje tem até ar-condicionado nesses vagões aí. Hoje querem até fazer vagão para mulher e vagão para tarado, entendeu? Então, naquela época não era assim. Mas veja só você, e eu chegava lá todo dia, 6h30 da manhã, redigia esse jornal, quando era 10 horas eu vinha embora, aí dormia mais um pouco, 1 hora da tarde eu entrava na rodoviária e ia até 6 horas da tarde, às vezes entrava às 6 horas da tarde, ia até 1 da manhã, e fui fazendo. E fui me interagindo. Um dia faltou um locutor que fazia um jornal, chamava Jornal da Grande ABC, que se chama Wilson Santos. Ele fazia a Clube de Santo André e fazia a TV Record também. E ele faltou. E aí o Antônio Delfiol, que era diretor da Clube, também um dos grandes locutores da Rádio Jovem Pan, que desde os tempos, hoje a Jovem Pan até hoje fala 7 horas e 1 minuto, repita, 7 e 1, desde aquele tempo lá. E o Franco Neto, que até hoje está lá está na bandeira, está na Pan, até hoje era um dos grandes apresentadores junto com ele. Então o Delfiol falou lá, vai lá e apresenta você o jornal. E aí o Wilson Santos nunca mais fez o jornal. Eu passei a fazer. E aí fui ganhando corpo dentro da Rádio Clube. E aí eu tinha um amigo que lá atrás, em Olímpia, havia me ensinado o beabá do rádio, a hora certa você fala assim, que era o Divino. Eu não sei se eu digo saudoso, eu não sei o que eu falo, porque o Divino desapareceu. Há mais de 30 anos que eu não vejo o Divino. No Facebook aí encontrá-lo. Então, e de repente talvez a gente só encontre o Divino no céu. Então, mas tomara que a gente encontre ele, mas as informações que eu tenho dele me chateia muito. Eu queria que o Divino tivesse vivo para rever e agradecer. O Divino foi, e a Clube de Santo André chegava em Santos. E lá o pessoal da Clube de Santos, aliás, da Cultura de Santos, pegou e, não, eu gosto dele, o Divino chama, é seu amigo, começou comigo em Olímpia, traga ele para cá. Então você imagina, um garoto com 22 anos, já estava na época com quase 21, para quem nunca tinha visto o mar,
nunca tinha visto uma praia, né? Aí você chega numa cidade de Santos, vê aquele negócio lá, você fica... Aonde que eu estou? O que está acontecendo? As pessoas iam trabalhar de bermuda, colegas iam trabalhar de sunga, aquela mulherada passando pela Ana Costa, pela Presidente Wilson, ali no Gonzaga, tudo ali perto. Eu fiquei assim... Falei, não, vou voltar para Santo André e venho... Quando que eu posso começar? Semana que vem. E assim foi. Quando eu subi para Santo André, aí não quiseram deixar eu sair de lá. Sinceramente, eu não sei se foi bom eu ter saído ou não, porque o futuro lá era promissor também. Mas eu nunca tinha visto o mar na minha frente, nunca tinha visto. Eu falei, eu não vou trocar isso. E fui trabalhar para Santos. Bom, você está conhecendo aí um pouco da história, apenas não é nem um terço da história do Lair Braga, no meio do rádio, né? Tá contando aqui como começou. A gente faz um tempinho aí, dá um tempinho, daqui a pouco a gente volta com essa história maravilhosa desse grande radialista piracicabano. Retornamos o programa com você. A Marli só fica escutando aqui a conversa, o bate-papo, o Lair falando. Eu tenho uma curiosidade para a Marli. Uma curiosidade? Vamos lá. Nossa, veja lá, cuidado, estamos ao ar aí. Mas vamos deixar a Marli bem à vontade. Vamos lá, Marli. Você diz, eu não pedi para ser locutor. Como não com essa voz? Não, eu não pedi. Não pedi mesmo. Não. A voz dele é locutor. Eu volto a reafirmar, eu não pedi, eu não queria. Eu não pedia e eu não queria. Mas eu acho que tudo na sua vida. Eu acho. Mas a sua pergunta é interessante. Mas você nasceu no locutor. Eu na realidade a gente não queria dizer isso, mas na realidade você não escolhe o que você quer ser na sua vida. Você nasce, né? Eu acho que sim. Porque ele tem uma voz que não dá para ser outra coisa, dá? Quando ele começou a contar a história ali, que ele entrou na barca, eu juro, eu achei que ele era um daqueles que ficavam falando lá no barco. Não. Dentro do avião.
coisa. Já pensou, vai falar. Laí? Não. Atenção, passageiros. Não, dentro do avião. Aliás, teve um dos tios meus, o tio Jair, ele falou: Laí, você que quer ser locutor, por que você não vai ser comissário de bordo? Você vai virar Que comissário. tal, né? Aquela coisa. Mas eu até fui na Varig, mas eu para fazer. Mas eu não, comissário de bordo não dava certo. Eu achei que não. E fiquei, mas ali nessa época eu já queria, Maria. Eu já queria, quando eu estava em São Paulo, eu já queria ir pro rádio mesmo, né? Você já tinha descoberto. É verdade, Ô, Laí, entendeu? e hoje Foi. em dia. O Zeca Pagodinho, ele fala para você que ele não pediu para ser cantor. É verdade. É verdade, ele já declarou tacitamente. Mas ele não pediu, mas Deus fez ele assim. Ele só descobriu depois, né? Então, veja só você. Eu não sei se a sua pergunta está respondida por completo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Você não pediu para ser bonito e nascer com esses olhos que você tem. Não é verdade? Mas Deus te fez assim, não é? Agora, o que a Marli não quer dizer para vocês é que a gente se conhece há mais de 20 anos. Não é verdade? Desde E 20... sempre admirei essa voz. Você conhece, tem Eu algum. te disse outro dia, não disse? Não. Isso. Sei. Tanto que eu falei, bom, eu vou trazer sei. o Laí para ser entrevistado. Porque eu falei, não, aquela voz não existe igual. Verdade. Entendeu? Então, a minha curiosidade é o seguinte: como uma pessoa que nasce com gosto, né? Mas você respondeu realmente assim, a pessoa tem aquele dom, verdade. mas ainda não sabe. É verdade. Ô, Laí, É bem por aí. hoje, na rua, as pessoas ficam assim olhando. Tem umas que até chegam em você e falam, você olha, mas tem aquelas que ficam assim, desconfiadas, com medo. Tá, eu vou explicar essa parte, só vou terminar onde nós paramos ali. Eu contei para você que nós chegamos em Santos, tal, né? E bom, aí eu fui trabalhar na cultura de Santos, aí comecei a fazer programas, e Santos foi muito importante para mim. Importante por dois motivos. Lá eu conheci a minha esposa hoje, a Regina, mãe dos meus 4 filhos e avó dos meus 3 netos, e um que está para vir aí, que vem com paz, com saúde, e muita proteção divina acima de tudo. E aí, o outro lado bom da coisa em Santos é que o santista ele tem um dialeto quase que o carioca. Isso me ajudou muito em termos de sotaque. E aí eu subi para Record, eu subi para São Paulo, eu me enjoei de Santos, me enjoei assim no bom sentido. Você chega uma hora na sua vida que você tem que alçar outros voos, né? Puxa vida, aqui em Santos. Eu trabalhei na cultura de Santos, na cultura de São Vicente, eu trabalhei na tribuna de Santos, eu trabalhei na Atlântica de Santos, eu trabalhei na rodoviária de Santos, entendeu? E de repente você chega assim, eu depois de 2 anos de Santos, eu falei, não, eu ainda queria a Rádio Bandeirantes, entendeu? Olha, Bandeirantes ainda estava na minha cabeça. E eu subi, e lá tinha um amigo meu que tinha saído da cultura de Santos para entrar na Bandeirantes, que é o Flávio Guimarães, e eu não consegui chegar antes dele, ele chegou na minha frente. Mas aí, eu fui trabalhar na Rádio Record de São Paulo. Fui lá e fiz o teste, que na época exigia um teste da gente, né? Hoje não, hoje as pessoas já te conhecem. Mas tinha um teste negócio de currículo, as pessoas queriam te ouvir mesmo. E aí o Edson Guerra, que era diretor artístico da época, me ouviu e falou, você pode começar quando? Amanhã, então eu começo. E ali fui trabalhar, fui trabalhar com o Edson Guerra, Altieres Barbiero, o Zé Bete, o Zé Russo, Dárcio Campos, os grandes nomes do rádio. Então, de repente, eu me vi, na época, a Record era líder de audiência, não em São Paulo, no Brasil, canal internacional. Então, eu já falei, não, aqui já está bom. Saí da Record, fui para a Jovem Pan, que é uma outra escola, é um degrau acima, né, em termos de jornalismo, em termos de cultura, em termos de tudo, sabe? E aí que coisa engraçada, aí veio a oportunidade para mim ir para Bandeirantes, para fazer o mesmo programa que eu queria, que era Bandeirantes a Caminho do Sol, que era um programa da meia-noite das 2 da manhã até as 5 da manhã. Porque o Edson Guerra tinha saído da Record, entendeu? Ele tinha saído da Record,
E foi para Bandeirantes, porque São Paulo tem muito isso. Sai o técnico, entra um técnico novo no time, ele traz os pupilos dele, entendeu? E São Paulo também tinha isso, o diretor artístico mudava de emissora, ele trazia quem ele achava que era bom junto com ele. E o Edson falou comigo, eu falei, Edson, era o meu sonho, mas agora já não dá mais. Por quê? O Hélio Ribeiro não estava lá mais, Vicente Leporassi já havia morrido, o Fiore Gigliotti já não estava mais na Bandeirantes, o Marcos Baby Durens também já não fazia mais as mais da Bandeirantes. Então, sabe, Antônio Carvalho é dessa época. Antônio Carvalho, Bandeirantes Frequência Balançada, está lá no céu agora. Então, Bandeirantes, Frequência Balançada, que eu via muito ele na Varga à noite, né? Ele fazia um programa da noite. Eu conheci pessoalmente. Então, e vim conhecer o Antônio Carvalho, sabe onde? Em Águas de São Pedro. Exatamente, ele tinha uma propriedade. Isso. Então lá conversamos e tal. Então eu falei, nossa, Antônio Carvalho, nós demoramos 30 anos para se conhecer. Ele falou, a vida é assim, né? Mas eu te conheço, eu te ouvia sempre em São Paulo e tal. Então é isso daí, entendeu? E de repente a emissora que eu queria trabalhar me chamou e aí eu não quis mais, porque ela não era aquilo que lá atrás eu queria, né? Então mas voltando aquele ato que a gente fez para terminar essa vida profissional da gente, de como eu cheguei aqui, se havia colocado para mim, aqui em Piracicaba, como que é o comportamento das pessoas na rua. Eu vou falar para você uma coisa, às vezes as pessoas, até hoje, dentro da própria radiodifusora, chegam pessoas novas e sentem o mesmo problema que você falou. Nossa, ele está de frente com o Lair. O Lair é simples, é humilde, é humano. Mas às vezes o nosso semblante, às vezes tem um ar meio sério, as pessoas falam isso para mim. Lair, mas você às vezes é candidato, mas você tem que se expor mais. Mas eu digo, eu sou assim, eu sou sério, eu sou preocupado com os problemas da sociedade. Eu sou preocupado com as desigualdades sociais, então, e às vezes nem todo dia você está... Então, de repente, as pessoas te pegam assim num olhar meio carregado e parece que tem um paradigma assim na frente que não deixa chegar, mas olha, não é nada disso, e as pessoas quando me conhecem até reclamam de mim, né? Bom, é verdade. Estamos num bate-papo com o Lair Braga, a Marli presente. Bate-papo, pelo amor de Deus, daqui tá virando. Que é uma novela, né? Ai, meu Deus, aqui vai virar filme já. Você falou agora há pouco, você fez uma citação aí, lá, agora por uns 5 minutos, sobre o rádio que hoje atravessa uma fase assim, pagou, entrou. Isso. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Lamentavelmente, vergonhosamente, tá? Então, veja só, eu acho que o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério do Trabalho, entendeu? Principalmente o Ministério das Comunicações, que é que legisla sobre as concessões de rádio e de televisão, deveriam dar uma olhada nessa questão. Porque não precisa ir muito além. Aqui na região tem uma emissora na região aqui que se você chegar lá, você não vê um funcionário lá dentro. E mais, o que se arrecada aqui não fica aqui em Piracicaba. E eu gostaria que os telespectadores, os anunciantes, pensassem um pouco sobre isso. Porque se você chegar nessa emissora, você vai ver o que é um operador e uma chave que é baixada, e a programação vem de São Paulo. O que o Lair está falando é o seguinte... E de repente, aqui é classe A, é só público... Espera um pouco aí, e o lado da história? Existem profissionais que se dedicaram a fazer curso, a ter que manter, hoje tem a profissão, hoje, na verdade, assim, pouco espaço tem para o radialista atuar, você sabia disso? Exatamente. E uma outra coisa, hoje não tem espaço, tem tudo satélite, as emissoras estão, e outra. E os que estão lá também não ganham acúmulo de função por estar aqui, trabalhando falando para 30, 50 emissoras, entendeu? O profissional que está lá em São Paulo. Então, é uma questão muito séria, que tem que ser discutida essa questão aí. E como nós não temos um sindicato que realmente nos representa, está vivendo isso que está acontecendo aí, não é? Nós somos radialistas e não temos rádio para trabalhar. É verdade, é bem isso que está ocorrendo. Estão tomando o espaço do trabalhador. Lair Braga, nessa novela, não é bate-papo, é uma novela para um roteiro gostoso. Quando se trata de comunicação, na verdade, a gente vai longe, vai fundo. E o Lair tem experiência para isso. Você vê, o Lair falou aqui da experiência dele no começo de rádio.
Você sabe qual foi a pior besteira que eu fiz? Em 85, lá. Eu catei, eu fui na difusora, peguei um jornal, fiz assim, ó. Peguei um jornal, fui lá, com o Cunha Neto. Sim, Cunha Neto. Eu treinei mais que vara verde, assim, na frente do homem. O Cunha Neto também da Bandeirantes, né? E do lado dele. Grande nome do Rádio São Paulo. Paulo. Temos aqui um rapazinho que vai fazer teste, o blá blá, o não sei o quê. É, isso. Quando ele falou isso, a folha minha tava assim, ó. Tava assim, mais ou menos. Eu caí na besteira, eu saí daquela rádio vermelho. Imagina eu vermelho. A coisa foi feia. A gente se mexe em cada uma quando ninguém fala. Mas isso é natural. Eu me lembro também, eu entrava quando eu cheguei em São Paulo, eu me lembro quando eu entrava no estúdio, eu saía totalmente suado. O suor escorria assim. Eu falava, meu Deus, é o nervosismo mesmo, né? Nervosismo. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta. É o seguinte, eu trabalhei numa emissora, a Onda Livre aqui, de 94 a 99. E ali a gente foi um grupo, um grupo de amigos ali, a gente se formou tão bem, um indicava o outro, nós acabamos tudo junto ali. Ficamos ali uns 3, 4 anos. Uma boa equipe. Boa equipe de amigos. Eu percebi que quando começou a sair começou a sair o outro. Uma determinada noite, eu falei assim, meu Deus, eu até estava tomando cerveja, eu falei, só estou eu hoje aqui, do que éramos. Tudo novo ali. Agora, você deve ter convivido com muitas pessoas que passaram pela difusora. Amigos que você lembra mesmo. Isso te dá uma... Você fala, meu Deus, né? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? É mais ou menos isso, né? Parece. Olha, eu fico muito à vontade para responder essa pergunta para você, porque é claro que eu teria isso aqui, era tão bom estar hoje num time só. Nós chegamos a ter esse time dentro da Rádio Difusora, por exemplo. A Rádio Difusora teve um time, por exemplo, que de manhã vinha Luiz Ercotão e Dalice Castellani com Sertanejo Classe A. Depois entrava o Celcinho Meloto com o Show da Manhã. Depois vinha Paulo Leone, tá? E depois vinha Cunha Neto, um monstro do rádio. Depois vinha Lair Braga com o Estúdio 102 à noite. Quer dizer, sabe, era um time insuperável, que não tinha... O melhor do rádio Piracicabana estava ali. Não tinha ninguém melhor ali. Estava tudo ali. Então, de repente, o Paulo Leone foi fazer televisão. Aliás, o Paulo Leone está voltando para a televisão, vem aí com um novo programa. Eu vou até falar em primeira mão. O programa se chama Politicamente Correto, que vai estar apresentando em toda a região. E o Celso hoje está na Educadora, fazendo um programa que eu curto ele todas as tardes, porque eu acho engraçado que ele dá mais risada que todo mundo. Parece que ele morre de dar risada no programa. E a gente acaba dando risada da risada dele. Né? Ele tem uma risada. Exatamente. Tudo para ele é motivo. E dá risada. Faz a 92 de manhã também. O Cunha Neto, eu não tenho mais informações do Cunha Neto, gostaria de saber também. O outro que era o Tony Ribeiro que era um tremendo de um locutor também, tá para São Paulo e, sabe, ficou lá na rádio mesmo, os últimos remanescentes da rádio. O Gerson Mendes, que atua mais na Onda Média, e o senhor Marcos Turola, que é a figura Marcos Turola, né? Então eu me vejo assim, às vezes dá saudade. Você pega o pessoal da Onda Média, por exemplo, não tem mais o Ari Pedroso, não tem mais o Atinilo José, você entendeu? Pessoas que foram, que já morreram, que já faleceram, e Dalice Castellani já não tem mais. Me dá saudades, mas olha, eu tenho o chão dentro da Rádio Difusora, lá, sabe, não vou dizer que eu sou um funcionário respeitado pela diretoria, mas vou dizer o seguinte, acho que eu tenho meu valor dentro da rádio. Sim, e também entre os seus colegas também. Costumo dizer, embora outros não gostem de ouvir isso, porque lá eu tenho uma ilha. Então naquela ilha eu sei onde está o jacaré, eu sei onde está a cobra, e eu sei onde está o caranguejo, entendeu? Eu sei onde está o crocodilo, e fico ali. Agora, não venham querer entrar na minha ilha que eu vou ter que pisar na cabeça, entendeu? Porque aí é uma questão de sobrevivência. Então, mas se o jacaré e a cobra não me trair, o jacaré não me pegar nas costas, o escorpião não me picar as escuras, está tudo bem. Está tudo bem. Ele falou de cobra, né? Jacaré, escorpião. Hoje não tem muito isso aí no rádio, não. Hoje não tem.
Aliás, em nenhuma profissão de destaque hoje quase tem, né? Na Globo, SBT, Record não tem. O Laí falou do Idalício Castellani. Eu me lembro que eu era operador, eu fui operador dele. Ele fazia um programa domingo das 6 e até meia-noite. E Por falar em domingo, porque hoje é domingo. Porque hoje é domingo. E não existia CDs antigamente. Vinha um pacote que o Marcos Turola punha. Preguiçoso que só ele não fazia programação. É isso mesmo, Marcos. Isso, falava assim, se vira, isso. Ele punha um tanto de disco desse, eu não sabia inglês. Eu não sabia inglês. Todo o programa era internacional. A maioria das músicas eram internacionais. E começou o seguinte: eu não sabia inglês, eu olhei a lista. Aquela programação, aquela lista lá. Voltava. Eu não sabia que aquela voltava. Era coletânea. Imagina você não sabendo inglês e você punha um disco no meio. Eu punha no meio, punha no começo, punha aqui, punha ali. De repente eu comecei a me perder das músicas. E Idalício Castellani anunciava uma coisa, eu tocava outra. Quando chegou na segunda-feira, eu me lembro até hoje, nós vamos ter que pôr agora, tá, Marcel? Ele chegou na rádio e eu tava lá de manhã. Ele fez assim: quem foi o filho da puta que fez o programa ontem? Eu, saí correndo aquela escada lá pra fora, eu falei... Porque nessa época o programa era gravado, né? O apresentador se sente um verdadeiro idiota, porque ele anuncia Barry Manilow ou Copacabana, você solta Billy Paul, July. Então solta lá o Francisco Petrone, você solta o Francisco Alves. Quer dizer, é muito difícil para o apresentador. E às vezes ocorre isso ainda hoje. Ocorre hoje, não é só. Ainda continua ocorrendo isso. Tinha um gravador atrás e vocês paravam o botãozinho verde. É verdade. Tá, eu disparava a hora assim. É verdade. Quantas vezes eu mesmo. Hoje o computador se encarrega de tudo, né? Vou falar uma coisa para você. A tecnologia ajudou bastante. Eu vou falar para você, curtia muito a sua voz, curto muito a sua voz, mas naquela época lá, do rolo, a fita do rolo, rapaz, era de um... Gravadora K, era manual. Já ajeitava a hora. Como que você falava? 5 e 1. 5 e 1. Era muito difícil, era trabalhoso. Eu falei, meu Deus, a voz do cara é legal, mas tá me dando na cabeça. Porque você ficava... Tinha que acertar a hora primeiro antes de soltar no ar. Quando não derrapava, você apertava rápido demais. Laí Braga no programa com você. A gente vai partir agora para o último bloco. A gente... Pelo amor de Deus. Tem mais ainda? Gente...
encontramos e se fôssemos conversar com o Lair, continuar aqui, iríamos semanas, meses, porque são muitas histórias. Lair, falar em história, o rádio, infelizmente ou felizmente, não mostra os bastidores da coisa. Existem coisas que aconteceram. Ele já está rindo, que é só incontável, não dá para contar aqui. Eu particularmente... Essas são as coisas boas que ocorrem. Deixa me ver se nós vamos ter que pôr pin ou blur aqui. Eu me lembro uma vez que eu estava na mesa de som e você fazia o boletim informativo de 1 em 1 hora. E o Paulo Leone estava... Sei. E eis que chega o Lair Braga para ler, e eles tinham uma intimidade um com o outro. Isso, muito amigos, grandes amigos. E eu me lembro que você fazia o Paulo Leone tentando ler, e o Lair fazendo os gestos obscenos para o Paulo não se continha. O Paulo desviava-se para lá e para cá, esquivava o Lair atrás. Você também aprontou poucas e boas. Esses gestos obscenos que ele se refere, na realidade não são obscenos. Gestos engraçados que a gente fazia. Isso. Às vezes o apresentador estava com papel, saia lá, tirava da mão dele. E tinha gente que fica, tem gente que fica nervoso, entendeu? Então tem um detalhe aqui que, se a gente for contar aqui, os caras falam, mas como é que é possível ocorrer essas coisas, né? Mas ocorriam sim, né? Com o Celcinho Meloto, por exemplo, eu me lembro que eu fui gravar. Atenção, operador, noticiário das 10. Aí, e você sempre fala, 10 horas. E o Zé Carlos Giacomini, que era o que estava gravando, ele pegou e viu que eu falei, atenção, operador, noticiário das 10, 10 horas. E falei, e não enche as paciências, caramba. Não era assim, mas brincando. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que editar. Aí o jumento do Corvo d'Água, que é o José Carlos Giacomini, carinhosamente, ele pegou e subiu essa fita. Desse jeito. O Cido Fuscão, saudoso Cido Fuscão, que morreu também, morreu novo, de uma parada cardíaca. O Cido Fuscão ouviu essa fita, entendeu? E eu, sabendo que eu estava falando 10 horas e não enche as paciências, ele pegou e colocou no ponto também para sair isso no ar. O Celcinho Meloto no ar. O Celso Meloto no ar, era o horário do Celso Meloto. Bem, agora vem as notícias. Ele vai e solta. E não enche as paciências. Aí o Celso, ao invés de pegar, né? Ao invés de lembrar, falou, mas olha, não sou eu, alguma coisa, ele falou, agora fazer o quê? Já foi. E para todo mundo foi o Celso que falou. Na realidade fui eu, tinha sido eu, né? Então essas coisas acontecem, que são coisas ínfimas, extra-rádio, porque houveram outras coisas até impublicáveis também, né? Fatos aí que a gente não pode contar aqui por N razões, mas fica um fundo de saudade. Agora é importante dizer o seguinte, Lair, e o rádio te trouxe alegrias? Olha, eu pouco tenho na minha, tenho pouca coisa na minha vida, mas o que eu tenho eu devo ao rádio. O rádio me ajudou muito, Deus me iluminou bastante, você entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, nós temos que agradecer no final de tudo isso, sabe? Às vezes eu me pego pensando, se eu tivesse terminado meu curso de engenharia, se eu tivesse na Varig, eu teria sido alguém da diretoria, teria. Mas, olha, eu não me arrependo, eu acho que tudo valeu a pena, entendeu? Hoje, se fosse para começar hoje, com a experiência que a gente tem, sabendo o que é o rádio, a gente começaria? Não começaria. Não começaria porque o rádio perdeu muita coisa, o radialista está muito desvalorizado. Infelizmente hoje, talento foi trocado pelo que você tem na mão de patrocínio. Então, em São Paulo tem um velho ditado que é o seguinte, São Paulo é talento, interior é vendas. Vendeu, falou. Está entendendo? Então, hoje o rádio está muito preenchido por pessoas que que pensam amanhã em entrar em política, que fazem carreira de política. Então, vou lá, compro o horário, pago, então tudo bem. E ninguém fiscaliza, ninguém... E o empresário, por sua vez... mas o empresário precisa tocar uma empresa. Está entendendo? Então, nada contra o empresário de rádio.
Muito pelo contrário, nós só temos que agradecer, porque pelo menos na Rádio Difusora, e não é só a Rádio Difusora não, as 3 emissoras que atuam aqui em Piracicaba, 92, a Onda Livre, a própria Jovem Pan, que funciona em satélite, mas o Jairinho ele tem um carinho todo especial por Piracicaba, ele tenta fazer, ele passa as coisas locais também, e na Educadora Onda Média ele faz um trabalho maravilhoso, está fazendo um jornalismo espetacular. E dentro da Rádio Difusora hoje nós estamos em 40 funcionários, no mínimo. Então, e graças a Deus, não é uma diretoria que cobra, é uma diretoria que trabalha, deixa o funcionário trabalhar livre, não há aquela cobrança, não há aquele policiamento, entendeu? Dentro da Rádio Difusora não, de fora sim. De fora sim, né? Vem toda aquela ideologia, os ideologistas de plantão, aqueles que a gente ajudou lá atrás e que hoje, quando você tece algum comentário que não agrada, eles tentam, né? Mas, graças a Deus, a direção da Rádio Difusora nunca nos privou de nada, absolutamente nada, não é? Agora, é necessário a gente saber o seguinte, a partir do momento que eu pego e teço um comentário em cima de você, em cima da Marli, em cima de qualquer uma outra pessoa, eu tenho que saber que eu sou responsável por aquilo lá. Então, nós temos que ter responsabilidade em saber o que a gente vai falar, o que a gente vai criticar, o que a gente vai comentar. Isso, graças a Deus, Deus tem me iluminado bastante nessa questão. Mas eu queria dar um detalhe aqui desta simpática apresentadora aqui que está na frente de vocês, mas dizer que ela foi uma grande frequentadora de rodeio, gostava de música sertaneja, não é? Gosta ainda, né? E eu cheguei aqui no estúdio hoje e falei, nossa, mas... Eu conheço. E fazia 20 anos que eu não via a Marli. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, entendeu? Então, fez uma pergunta picante. Então, de repente, a Marli, eu falei, nossa, mas olha onde eu vim com aquela moça, aquela apresentadora, parece que é a Marli. E você falando Marli, eu falei, mas é ela, porque a Marli, a última vez que eu fiquei sabendo dela, ela tinha ido para os Estados Unidos. E na época até o Alves falou, ela era secretária bilíngue mesmo, ela foi mesmo. E de repente a Marli está de volta, é sempre bom te rever, viu, Marli? Mas foi uma grande frequentadora de rodeio, de música sertaneja, não é? Aproveita, faz a pergunta número 5 por aí. A pergunta número 5, qual é? Qual é a pergunta número 5 aí, Marli? Eu gostaria de... Qual notícia você gostaria de dar? Nossa, hoje você está falando? Que acabou a invasão israelense lá naquela faixa de Gaza lá, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, que todo cidadão tem direito a uma consulta em 72 horas, que tem direito a uma cirurgia em 15 dias, entendeu? Que tem direito a andar na rua com toda a segurança. Mas eu sei que isso é uma grande utopia, mas a notícia que eu gostaria de dizer seria isso. E que o eleitor adquiriu consciência em votar. Isso realmente nós precisamos. Temos... Eu posso fazer um comentário? Deve, nós estamos em casa. Porque eu não sei se o Lair sabe, respondem você sabe ou não. Não é o meu caso, eu conheci o Lair há 20 anos atrás, como eu disse, em rodeio a gente conversava, eu sempre fui muito extrovertida, eu não tive esse problema, mas eu sei de pessoas que tiveram. Quando olha para você, sua altura, quando você começa a falar, às vezes a pessoa recua. Aquela hora que você perguntou como que as pessoas veem ele na rua, isso veio na minha mente, porque eu vi pessoas que quando... Olha o Lair Braga, sabe? Dá um chilique, ai, o Lair... rádio, sabe aquele desespero? Você sabia disso? Que quando você começa a falar essa voz, esse trovão que sai assim, exatamente. Às vezes assusta um pouco as pessoas. Mas aí eu pergunto para você, de que forma que eu vou falar com você? Não, eu sei, eu não posso falar. Caso. Oi, Marli. Ai, mas há quanto tempo? Nossa, como que você continua linda, bonita, maravilhosa. Os seus olhos continuam mesmo, a sua voz também. Sabe? Então, eu sou assim. E eu volto a falar, eu estava dizendo para vocês, eu não sei, você estava até entrevistando no seu programa aqui, um psicólogo aqui, me estava falando de psicologia e tal,
Eu falei, eu não sei o que eu faço, porque eu sou assim. Não, mas é natural. E a gente, mas eu sei, às vezes eu estou passando, na rua, eu ouço assim, ó, Lair Braga, esse é o Lair Braga. Eu até olho, faço questão de olhar, oi, como é que você está? Vou lá, cumprimento, entendeu? Eu, sinceramente, a minha família fala a mesma coisa. Mas o interessante é isso. Eu não sei o que eu tenho que fazer para mudar esse arquétipo meu. Eu não sei. Bom, então está aberto aí a sugestão. Se alguém tiver alguma sugestão, olha, eu só quero ficar melhor, eu só quero entender. E ao encontrá-lo na rua, pode chegar, pode dar a mão, apertar, falar, eu considero muito o teu trabalho, você é um profissional de primeira, não tem problema. Então, Marley, eu não quero que as pessoas me vejam com medo. Eu não quero que as pessoas me vejam assim com... Sabe, eu quero que as pessoas me vejam comigo, me olhem com alegria, com esperança e com humildade, porque que eu estou falando para vocês, às vezes eu tenho amigos, às vezes a gente saía em campanhas eleitorais, Lair, aquela pessoa te cumprimentou e você, oi, bom dia, boa noite, vai lá, olhe para ela, abrace ela, pega a criança, beija. Eu falei, mas eu não sei se é assim. Como que eu vou beijar aquela criança para agradar a pessoa? Não, você tem que ser assim. E às vezes a sociedade cobra isso da gente. E às vezes, mas o que você está falando é uma coisa sincera e pura. E eu sei que isso é verdadeiro. E eu luto às vezes contra esse fantasma que tem dentro da gente, entendeu? Então, só para não alongar muito a questão, você precisa ver o problema que eu enfrentei na churrascaria Bombacha do Sul. Eu e minha esposa há uns 3 anos atrás, e chegou um médico que clinica aqui e que é de Campinas, e ele é um boliviano. Ele achou que eu era o Santana, aquele treinador lá. O Joel Santana, porque eu lembro um pouco do Joel Santana, amigo, eu não sou. Não, mas você está me desprezando. Ele falava na linguagem, está me desprezando, você não ser do povo. Eu falei, meu Deus do céu. Está de brincation, né? Entendeu? Aí você está de brincation com ele. Mas Marli, o que você está colocando é uma questão muito séria. Eu vivo lutando contra isso. Mas só que eu também não posso ficar saindo na rua dando risada, entendeu? Sorrindo, distribuindo balinha, entendeu? É duro, sabe? Só para complementar isso, o problema não é você. O que eu quero dizer, que eu percebo quando tem pessoas. Não, as pessoas. Não é um negócio que às vezes talvez seja uma coisa, talvez seja. Quem tem qual essa voz trovão, essa voz de é difícil, sabe? É e duro. põe respeito, talvez, não é assustar. Sabe? Então, talvez seja uma coisa que eu tenho que aprender a passar melhor esse ar, assim, sabe? Porque eu sinto isso. Mas aí, isso é verdadeiro o que você está falando. Mas talvez eu saiba. A minha família fala a mesma coisa. Mas talvez eu saiba o que acontece. Sabe o que acontece, Marley? E telespectador? Porque o radialista, ele é formador de opinião. E ele lê muito. Alguns. Então, eu leio muito. Então ele tem a mente esclarecida. E quando pessoas que não têm o vício, o costume de ler um jornal todo dia de manhã, ver notícias na internet, não besteira. A gente então as pessoas que eles falam que a pessoa tem cultura. E é ele. Então sabe que a pessoa é pública, mas não chega. Talvez esse seja o problema. Porque tem informação. Acho que não seria nem isso, Marcelo. Não é isso. Eu realmente. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho esse problema, que diminui bastante, entendeu? Hoje, por isso que eu estou falando para você, eu não consigo, às vezes, sorrir quando eu recebo um telefonema de uma mulher falando que não consegue comprar um remédio. Entendeu? Eu não consigo, às vezes, sair na rua como se estiver tudo bem, sabendo de coisas que ocorrem e que chegam até a gente, entendeu? Então, quando eu saio do ar, eu preciso de uns 20 minutos de parar, descansar, para mim me desligar de tudo que vem na sua cabeça, entendeu? É um telefonema que pinta, é uma reclamação que surge, é um pedido que acontece. Então, tem dia que você faz rádio, às vezes o palhaço, você olha para ele está sorrindo, mas por dentro aconteceu alguma coisa que ele está chorando, entendeu? Então, quantas e quantas vezes, é verdade que eu vou falar, eu já apresentei programa chorando,
né? E às vezes as pessoas conseguem, quem me conhece bem consegue perceber. A minha voz fica embargada, e ali naquela hora eu estou chorando, entendeu? Porque é alguma coisa ruim que aconteceu, um amigo que se foi, uma dificuldade de uma pessoa que está passando por um problema e você quer ajudar, entendeu? Esses dias entrou no Face uma mulher, uma menina, eu posso falar o primeiro nome, que tem 80 mil, igual o nome dela, a Edneia. Ela me relata no Face, Lair, pelo amor de Deus, eu moro, aí eu não posso falar o bairro porque a gente identifica ela, eu moro no bairro tal, que é um bairro de periferia, eu tenho 4 filhos, meu marido está querendo tomar meus filhos de mim porque eu não consigo manter, eu estou com problema de roupa, eu não tenho o que comer, eu vou perder meus filhos. Então como é que você pode sair na rua sorrindo? Entendeu? Então é emocionante isso, até a gente falar. Então, às vezes você passa mas eu garanto para você, as pessoas que às vezes nos conhecem, o Lair é um brincalhão, o Lair é um palhação, entendeu? É bem por aí. Não, bem só por aí. de falar a história, ele já se emocionou. É verdade. Mas, só para finalizar, assim, não sei se você entendeu o que eu quis dizer, como se fosse um respeito, sabe? Eu vi um vozeirão assim, a gente aperta, tem que ficar quieta, entendeu? Não é um desrespeito. Eu sei. Que é maldade da pessoa. Eu sei. É como às vezes as pessoas chegam e me falam, nossa, eu te vi no céu, mas por que você não chegou até lá? Mas às vezes você estava com a sua esposa. Não, minha esposa tem que entender que ela sabe disso, claro. E ela sabe que nem adianta fazer o contrário também, porque onde eu estou, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu converso com travesti, eu converso com prostituta, eu converso com promotor, eu converso com juiz, eu converso com prefeitos, com deputados, entendeu? Sem problema nenhum. E por que eu não vou conversar com marginal? Por que eu não vou conversar com essas pessoas? Ali eu tenho que separar o Lair Braga, sobre o conceito dele de sociedade, e o Lair Braga radialista. Como radialista, não só como radialista, mas em qualquer coisa da sua vida, não tem que ter preconceito em nada. Mas ali, mais do que ali no rádio, todos para mim são ouvintes. Entendeu? Todos para mim são ouvintes, são a mesma consideração. Não trato melhor porque o outro tem dinheiro ou o outro porque o outro mora na periferia da cidade. Para mim todos são iguais, o respeito, o carinho, o meu trabalho ali é para todos eles. Mas na rua realmente a sua pergunta é pertinente. Eu vivo lutando com esse fantasma. Olha a vibração que vibra a sua boca. Não é uma vibração assim, então impõe respeito para a pessoa fica assim, mas não é porque te acha não, é verdade. Porque te acha ruim. Eu sei. É uma vibração da voz do homem, veja, não assusta. O Marrom, eu também estou muito feliz hoje. Pude realizar meu sonho de entrevistar o Lair Braga. Olha que sonho fácil de realizar. Não, mas que isso? Acho que o tempo. Não é, sabe? O tempo. Olha, veja só, hoje casou. Eu diria você. Nós tivemos um programa na mesma emissora do Canal 5 juntos. É verdade. Nós nunca cruzávamos. E hoje deu certo. O programa aqui também. O padre Fábio de Mello, ele foi em Rio das Pedras. E você precisa ver a frescura para chegar perto dele. Do produtor que estava perto dele. Eu não entendi aquilo ali, sabe? Eu falei, meu Deus, como é que um homem desse fala de Deus, vai para lá, para cá, como é que não se pode chegar até ele? E claro, a gente via, e o povo querendo chegar até ele e tal, e sinceramente, se ele for receber todo mundo, ele não sai dali, né? Tinha ali umas 6 mil pessoas em Rio das Pedras, num show que fizeram uma festa de aniversário da cidade. O prefeito Marquinhos levou o padre Fábio de Mello. E ele ouviu eu falar, eu me lembro que ele estava assim, uma distância como eu estou assim do cameraman de vocês, ele me ouviu falar, falou, escuta aqui, meu amigo, eu não quero dinheiro dele, eu não quero nada dele, e também não quero ouvir nada dele. Eu estou aqui para prestar um trabalho profissional, onde tem pessoas que gostariam de ouvir ele, o que ele pensa disso, o que ele acha daquilo. Agora, deixa ele, então. Ele ouviu e falou, pera um pouco aí. Falou, produtor, fala, chama ele para mim. Me chamou lá, falou, você pode dar 2 minutos para mim? Eu falei, pois não, padre.
Tal. Ele só deu entrevista para mim. Ele falou, olha, eu fiquei muito preocupado com o que você falou, eu não sou esse cara. Olha quem está lá na minha frente. Aí entrevistei, ele falou, pergunta para mim o que você quer, tal. Achei, assim, uma entrevista maravilhosa, sabe? Eu achava que ele tinha assim, é mais um ídolo que está querendo surgir, não. Olha, quebrei a cara, você precisa ver que pessoa espetacular, uma pessoa de Deus, inteligentíssimo, sabe? Tem 5 faculdades, sabe? Uma pessoa que você fica assim, tem luz, tem energia. Aí ele terminou a entrevista assim, fez questão de olhar para o produtor dele e falou, amigo, você viu como que foi fácil? Não teve dor nenhuma? Tipo assim, né? Pra que essas coisas, né? Não precisa. Uma vez eu estava num show do César e Paulinho, e o César eu conheço, mas o produtor dele me barrou. Quando o César viu aquilo, falou, Marrom, pode vir. Que isso, né? Ele liberou. Na verdade, eles são muitas vezes o que está na frente, como você disse, é verdade. Dificuldade. É bem por aí. Para finalizar, Lair Braga, como você, no meio do rádio, ou como pessoa, da forma que você entender, como você gostaria de ser lembrado? Olha, eu gostaria de ser lembrado o que eu sou hoje, entendeu? O que eu sou, uma pessoa bom pai, bom marido, bom avô, sabe? Bom profissional. Você tem que ser muito bom naquilo que você pretende fazer. Você tem que ser bom. Seja bom, invista em você, pelas pessoas que estão ao seu redor. E, sabe, um cara responsável, um cara preocupado com o bem-estar da sociedade, com o bem-estar do semelhante. Não adianta você querer pensar o melhor para você, entendeu? Eu me lembro que uma pessoa muito amiga me disse um tempo, falou, Lair, eu não posso parar com o meu carro importado do último ano, com meus filhos do lado usando tênis importado, etiquetas de marca, e ver uma criança no farol pedindo uma moedinha. Então acho que a gente tem que ser assim, eu não consigo, o mundo só será melhor para mim a partir do momento em que todas as pessoas que estão ao seu redor também estejam bem. Então eu trabalho dessa forma, penso desse jeito, e graças a Deus tem dado certo. Então eu acho que eu vou ser lembrado por essas coisas que a gente deixou, porque você tem a certeza de uma coisa, a colheita, meu amigo, vai ser certa, então saiba o que você vai semear para ver o que você vai colher. Acho que é isso que a gente deixa aí, o legado que tanto falaram nessa Copa do Mundo aí, que foi uma grande brincadeira, mas o legado que o Lair Braga deixaria seria este. O Lair sempre será um amigo e se Deus quiser, né, Marli? Que, né, tem um coração enorme, Lair tem um coração, né? Esse vozeirão que vibra tão forte assim, vibra no coração também, tá entendendo? Isso mesmo. Ele começa a falar, a pessoa se apaixona por ele. E não tem jeito, Lair será meu eterno amigo, do coração enorme. Se Deus quiser, Marli, tenho certeza. Que eu amo e sou fã número 0. Muito obrigado. O programa com você, Marrom, hoje ficando por aqui com o entrevistado Lair Braga, a Marli também presente, agradecemos a nossa produção, Marcel e a Malti na câmera, no áudio, Diego Moura. Ficamos aí com a próxima edição. Eu acho que esse programa vai dar 2 edições. Isso vai ser bom demais. Com você, ficando por aqui, a gente volta no próximo programa. Tchau. Um grande abraço, até a próxima.